que é a teoria das colisões? Olha, a teoria das colisões é o seguinte: ela é uma reação química que ocorrerá devido aos choques das moléculas. Enquanto uma molécula entre a outra ocorre esse choque, essa vai ser a teoria da colisão. E a teoria da colisão tem os quê? Parâmetros devem ser observados para que as colisões sejam efetivas. Por exemplo, que elas tenham energia o suficiente uma da outra para que elas fiquem maiores, mais fortes, sua temperatura, a sua velocidade seja maior. As colisões ocorrem a todo instante. E a colisão efetiva é muito maior e poderosa que a não efetiva. Por exemplo, quanto mais aumenta a concentração de reagentes, ela aumenta a velocidade da reação. Ou seja, quanto mais colisões vai possuindo, ela vai aumentando essa velocidade. E eu vou dar exemplo de 2 tipos de colisões. Aqui são as colisões efetivas. Colisões efetivas, o que acontece? Esta molécula aqui, ela está se juntando a essa. Elas o quê? Estão fazendo pressão uma com a outra. E elas acabam se juntando. Essa colisão efetiva, que ela de uma maior intensidade, elas acabam se separando uma da outra. E vira isso aqui. Ficam separadas uma da outra. Essa colisão efetivas. Se juntam, ficam desse jeito e depois elas se separam. E o que? As colisões não efetivas. O que acontece? É o mesmo processo. Essas duas aqui se juntam igual a de cima, certo? Só que a diferença é que na hora que elas se juntar, elas só ficam assim. Elas não vão se separar que nem ele de cima. E o que acontece? Esse processo é desfavorável. Ele é desfavorável. E o que? Nessa molécula aqui, ela está deitada e a molécula em pé, elas se juntam, faz o que? Pressão uma da outra, elas têm a pressão. E o que acontece? Elas se juntam, mas elas, para ser maior, o que tinha que acontecer com essas duas aqui? Depois, elas tinham que ficar separadas, totalmente separadas. Só que aconteceu? Não aconteceu isso. Isso aqui não pode acontecer. O que acontece com essa situação? Ela o quê? Ela é desfavorável e ela tem pouca energia. Bom, isso aqui é o básico e o que seria a teoria da colisão de efetivas e não efetivas. Obrigada.